Fala galera, saudações alvinegras, abraço glorioso toda essa nação juntos embolado pelo fogão. Bom, estou passando aqui para bater um papo, falar um pouquinho sobre essa matéria que foi publicada, a coluna, né, do PVC. Tem algumas infelicidades, algumas coisas que realmente não fazem muito sentido, até despropositais em relação ao que está acontecendo, mas também vamos dar as realidades aos fatos do que precisa ser efetivamente melhorado de parte a parte. Beleza? Mas antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, dê uma moral para a gente, confia no que a gente está fazendo, e se depois lá no final você achar que não vale a pena, você vai lá e discute novamente, não tem problema nenhum, tá bom? E para não deixar passar, veja aí o recadinho do Rodrigo Falcão. Fala galera da Rádio Botafogo, tô aqui para dar um recado para vocês. OneFootball, conhece? Claro que você conhece, é o maior aplicativo de futebol do mundo e claro, ele é parceiro da Rádio Botafogo e você vai baixar, tá aqui ó, na descrição, você vai baixar esse aplicativo e vai marcar lá o Botafogo. Pronto, só isso, você já vai receber notificações e estatísticas, notícias em tempo real e claro que você vai poder acompanhar muito mais. Temos todos os campeonatos estaduais, tem mercado de transferência também, tem Bundesliga ao vivo e exclusivo para você que está aqui no OneFootball. Daqui a pouquinho também está voltando a Champions League, então não perca essa dica. OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, hein? E tem novidade para vocês, fica ligadinho. É isso, valeu cambada! Um abraço, fui! Bom, galera, vamos falar sobre esse negócio do PVC. O PVC fez uma coluna hoje, no mínimo, muito infeliz, né? Não só pela forma como ele abordou alguns temas, como ele foi muito raso em relação ao que escreveu. Sabe o que me parece? Eu vou fazer uma crítica aqui de maneira construtiva, até porque acho que o PVC é muito bom na parte de análise do passado, do histórico das coisas, né, das informações, que é sempre importante saber a história de como acontecem as coisas, mas eu acho que quando a gente trata da realidade, talvez ele não tenha uma proximidade tão grande. A gente sabe que ele tem grandes contatos, a gente sabe que ele participa e conhece bastante o que está acontecendo, mas nesse caso específico, para mim está claro que ele tinha que escrever uma coluna nesse dia, não sabia sobre o que escrever, e aí aproveitou uma reclamação que ele viu, deve ter colocado lá no Google, não sei, né, o que os trend topics do momento, e aí viu que o assunto era com relação ao problema da ingresso lá do prestador de serviço do Botafogo, que realmente a gente vai falar, é uma vergonha que aconteceu, mas já aproveitou no momento raso e aí expandiu isso para gerar os famosos cliques, né? E aí foi buscar o Botafogo, um ano de Botafogo, para poder justificar o que ele considera que está tudo errado no Botafogo, através de um tema que aconteceu agora no jogo do Botafogo contra o Audax no Newton Santos no domingo. Acho que foi infeliz, mas muito infeliz em relação a isso, até muito superficial, como eu falei anteriormente. Acho que nesse tema todo, algumas coisas precisam ser avaliadas e precisam ser colocadas claramente, para não parecer que a gente também não tem problema nenhum, né? A gente não pode agir só como torcedor. O problema do ingresso, lá do pessoal que estava entrando, é uma vergonha, porque depois você ficar o tempo inteiro para poder fazer um planejamento, para poder entrar com uma empresa nova, fecha um contrato, pelo menos divulga o contrato às vésperas do jogo do Botafogo com o Audax, os torcedores, poucos torcedores que foram lá, 3 mil torcedores, né? Grande parte deles ficaram presos e só conseguiram entrar com 30, 35 minutos já de jogo iniciado, né? Sequer se deram o trabalho de pensar em liberar os torcedores, deveriam ter liberado os torcedores, independente de ter o sistema ou não, porque não ia fazer nenhuma diferença, mas ficaram fazendo com que os torcedores simplesmente ficassem esperando, instalando o aplicativo, desinstalando, atualizando, arrumando desculpa para poder justificar o problema que estava acontecendo, ao invés de liberar o seu cliente, né? A percepção do cliente é o que importa nesse momento. Então, realmente é uma vergonha, precisa ser consertada. Esse é o tipo da coisa que a gente precisa deixar claro sobre isso. Também precisa deixar claro sobre um outro aspecto que ele levantou com relação às informações financeiras do Botafogo. As informações financeiras não foram divulgadas, o Botafogo não tem balanços trimestrais, tomara que venha a ter, nós estamos aguardando
os balanços anuais, que está dentro do prazo ainda, mas os trimestrais deveriam ter sido feitos, não foram, por alguns motivos, provavelmente. A gente percebe que isso é uma dificuldade, né? E aí, consequentemente, quando você não tem as informações publicadas, você começa a dar margem às interpretações e aos questionamentos. Quando aparece esse tipo de coisa que também foi colocado sobre os atrasos de salário, pagamento a fornecedores, também é um problema do Botafogo. Tem que deixar claro que é real esse negócio, né? Mas tudo isso precisa ser sempre colocado, né, de uma forma correta, porque é uma realidade do clube que aconteceu isso agora e ninguém esperava esse tipo de coisa. Mas daí o PVC associar isso tudo e dizer que o Botafogo, depois de um ano, que na verdade ele fala de um ano de aprovação na Assembleia, de Botafogo virar uma SAF, né? Porque a concretização do negócio só aconteceu realmente no dia 11 de março. E daí a falar que no aniversário do Botafogo, o Botafogo não tem motivos para receber o parabéns e ter um feliz aniversário, pô, vai uma distância gigante, PVC, mas gigante, sabe? Você foi de uma infelicidade. Eu acho que você merece se retratar. Eu acho que você merece, quando você estiver lá no Sport TV, falando alguma coisa no seu Twitter, dizer que foi infeliz, né, que realmente você quis dizer que o Botafogo precisaria ficar atenta a essas coisas que estão acontecendo, que não podem acontecer, que precisam ser tratadas, mas é inimaginável. Assim, o Botafogo, antes da SAF, sem ter a SAF, melhor dizendo, o Botafogo não existiria mais. O Botafogo não tinha condições de sobrevivência antes da SAF. Sem dúvida nenhuma que a SAF é um negócio bom para o Botafogo. Sem dúvida nenhuma que a entrada do João Textor melhorou bastante o Botafogo, né? Também concordo plenamente que tem muito caminho para melhorar. O Botafogo está atrasado com muita coisa em relação ao que precisa melhorar com relação à gestão. Mas dizer que o Botafogo não tem motivos para comemorar e dar parabéns no primeiro ano, isso não é uma verdade, né? O Botafogo está fazendo investimentos, está contratando jogadores, construindo uma estrutura operacional que demorou, é verdade, mas está construindo, né? Contratando profissionais capazes de melhorar essa performance, esse entendimento. Mas é importante deixar claro, PVC, você foi muito infeliz. Repito, você às pressas fez um texto, porque você tinha que escrever, porque você tem a sua obrigação profissional de escrever tempos em tempos uma coluna, pegou o assunto do ingresso.com, extrapolou de uma forma completamente equivocada, no meu modo de entender. Muito ruim. Bom, dito isso, agora vamos aos aspectos com relação ao Tairo Arruda, né? E aí eu vou ser bem direto e objetivo com relação a esse negócio. Tairo precisa ter inteligência emocional para responder às coisas. Primeiro, é importante dizer o seguinte, ele não está falando do Tairo Arruda, ele está falando do Botafogo. Tairo assumiu para ele a responsabilidade como CEO que está lá no clube, como se ele fosse o responsável pela situação. Quem precisa responder é o Botafogo, a instituição Botafogo, né, de uma forma oficial, e não o Tairo Arruda, né? O Tairo Arruda, quando responde, por mais que ele tenha razão em várias coisas que ele escreveu ali, né, com várias coisas que ele escreveu ali, eu não tenho dúvida nenhuma disso, falta um pouco de inteligência emocional para lidar com um assunto como esse. Eu acho que é um assunto que o Botafogo teria uma oportunidade de chamar o PVC e falar: PVC, acho que você não foi feliz. Primeiro, fazer uma nota calma, tranquila, reportando, dando os motivos de discordar do que o PVC escreveu. Segundo, poderias convidar o PVC para poder entender um pouco melhor a situação, né? Ou simplesmente falar: PVC, olha aqui, o negócio do ingresso, a gente realmente teve um problema, a gente já está tratando e a gente reconhece o problema. Simples assim, não precisa ir a público arrumar briga, ficar questionando da forma como tem feito, não só ele, mas com frequência o Tairo tem feito esse tipo de coisa quando tem algum tipo de crítica em relação à administração do Botafogo. Entendo, mas eu acho que ele precisa ter um pouco mais de inteligência emocional, tá certo? Eu acho que isso é importante nesse momento. Nessas horas, o Textor, por mais que às vezes ele dê algumas respostas sempre um pouco mais passando pela tangente do problema, né? Ele é um cara mais inteligente nessas horas, ele não entra em atrito publicamente com ninguém. Eu acho que isso é importante, é muito importante. A gente já aprendeu que quando a gente entra em atrito e faz notas do Botafogo de maneira agressivas ou fora de um contexto necessário, que na minha opinião foi até o fato da gente atacar diretamente a Federação do Estado do Rio de Janeiro sem ter
nesse caso. Não que a federação não seja um lixo, não sejam pessoas que estão lá sem menor capacidade, são pessoas que a gente sabe muito bem que não se pode confiar, não é por isso. Mas na hora que você abre uma guerra com alguém que é dona dos campeonatos, regula esse negócio, que você depende dela para poder continuar fazendo a evolução do que você está fazendo, você precisa ter cuidado na hora de falar. E aí volto a repetir, por que existe esse problema todo do ingresso, por que existe esse problema do PVC falando, por que existe todas essas confusões, no meu modo de entender? O Botafogo não tem um canal de comunicação adequado. O canal de comunicação do Botafogo, Tairo, né? Você sabe melhor do que eu. Vocês estão usando as redes sociais, vocês estão usando os influenciadores de alguma forma para passar as informações para eles. E quem acaba falando são os influenciadores. Né? São as pessoas que acompanham, o que faz a cobertura do Botafogo, que acabam tendo as informações do clube. O clube deveria falar publicamente, falar oficialmente. A gente recebe informação de jogador que está sendo contratado, vem pelo Twitter dos influenciadores. A gente diz quem que vai sair, quem é que vai ficar pelos influenciadores. A gente sabe quem vai ser o novo parceiro do Botafogo antes de vocês falarem, depois você fazem um evento, no meu modo de entender, apesar de ter sido feito, perdeu completamente o propósito, porque já foi divulgado antes. Então, tem que aprender a comunicar oficialmente o Botafogo. O Botafogo precisa saber se comunicar através das suas redes sociais oficiais e não passar as informações para os demais canais. Eu não tenho, o pessoal está fazendo o papel dele. Ele recebe a informação, ele passa a informação. Não vejo problema nesse tipo de coisa. O cara que é profissional lá fazendo isso, ele vai fazer, aquele que é profissional. Não o cara que é botafoguense, que não tem nenhuma pretensão de ter algum tipo de ganho com a informação, né, obviamente, pode até que ser seguro. É o caso que a gente faz na Rádio Botafogo. A gente tem opção de informações. Mas a gente não coloca nada, a gente não fala nada, porque a gente não dá notícia. Mas, Tário, no teu caso específico, cara, você precisa usar as redes sociais do clube, não pode usar a tua rede social privada, particular, né? Você está levando isso para o pessoal, você está tratando como se tudo fosse um problema de gestão em que você fosse o responsabilizado institucionalmente, é o que importa. Tudo bem, você está à frente do Botafogo, mas você tem um papel institucional importante, que você precisa, nessas horas, ter inteligência emocional de trazer as informações, até porque favorece o Botafogo de fazer uma contestação robusta, né? Porque da forma como ele escreveu e o que ele escreveu está completamente equivocado, mas você poderia aproveitar isso e mostrar para ele, conversar com ele institucionalmente, como o Botafogo, e mostrar para ele que ele está equivocado, né? De uma forma bastante clara. E talvez com isso ele viesse ou até pode vir, tá? Mas viesse a se reportar, a se retratar, melhor dizendo, publicamente, seja através da sua próxima coluna, seja através do próprio Sport TV, quando ele estiver comentando alguma coisa, seja através das redes sociais dele. Eu acho que é importante, nessas horas, separar a pessoa física da jurídica. Se você entender que é um negócio pessoal em cima de você, e ele está falando institucionalmente em relação ao Botafogo, e por acaso você é o CEO, eu entendo essa preocupação, mas o Botafogo precisa responder às redes sociais, através das suas redes oficiais. Isso é que é importante. E de uma forma sem aparentar ser agressivo nessas horas, porque acaba que a gente possa perder a razão, por mais razão que a gente tenha. Você está entendendo? Então, assim, repito, PVC completamente infeliz, raso, acho que não sabia com que escrever a coluna dele, acabou pegando lá nos trend topics o que estava falando sobre esse negócio do problema do Botafogo, resolveu tratar esse tema dessa maneira, acabou fazendo um diagnóstico equivocado, ou seja, jogando todo o trabalho de um ano do Botafogo fora, como se nada tivesse sido aproveitado, não tivesse nada de bom nesse processo. Eu acho que tudo isso estava errado e precisava ser mostrado com bastante calma, e não foi feito. O PVC errou. Você perdeu essa oportunidade, no meu modo de entender, de fazer a coisa que eu entendo, opinião minha, como melhor. Ou seja, tratar essa informação profissionalmente, falar isso com ele, mostrando tudo isso que você falou. Aliás, não sei se coincidência ou não, a gente acabou de receber aqui de novo, isso até é uma notícia que já havia acontecido, que o Botafogo se reuniu para falar com seus funcionários sobre uma coisa que não aconteceu, que é um planejamento do Botafogo, estratégia do Botafogo dos próximos 3 anos. Né? Então, assim, e foi feito se não para todos os funcionários, para um número bastante razoável de funcionários, como vocês podem ver aqui na imagem que a gente está colocando. Mas, assim, é um planejamento estratégico de 3 anos que o Botafogo nunca teve
que é o comum de ter numa empresa quando você está nesse crescimento. E um planejamento de 3 anos de curto prazo, exatamente porque a modificação dessa indústria é tão rápida, tecnologicamente falando, todas as modificações são tão rápidas que você não consegue nem fazer um planejamento de 5, 10 anos. Você faz um de 3 anos, né? Obviamente você tem um de 10, mas você tem que fazer um de curto de 3 anos, porque a indústria muda muito rápido. Então é importante que você tenha um objetivo que você consiga vislumbrar e que você consiga atacar num curto e médio prazo. Né? O longo prazo vem a reboque disso. E essa apresentação para os funcionários, para os colaboradores do Botafogo SAF, que é um divisor de águas em relação ao que acontecia antes, é muito importante essa sinalização, eu só espero que efetivamente as informações que foram passadas, o planejamento estratégico que foi falado, né, dependendo do nível de informação que foi passado para os colaboradores, que eles não vazem por aí nas redes sociais, que é o que tem acontecido. Eu acho que precisa ter essa conscientização, precisa ser falado junto aos colaboradores, que qualquer coisa que aconteça, que é divulgado para os outros, para fora do Botafogo, atrapalha o planejamento do Botafogo, atrapalha o progresso do Botafogo, o crescimento estruturado, e vai atrapalhar a vida profissional desses caras que estão falando isso, se é que vão fazer. Vai me surpreender muito positivamente que esse negócio não tenha vazado. Que não vaze, melhor dizendo, né? Não vaze num curto ou médio prazo, porque é o que tem acontecido. Mas o importante nessas horas é o caminho que está sendo trilhado. O caminho que está sendo trilhado é um caminho bom, né? Poderia ter sido feito de uma maneira muito mais consistente. Acho que o John Textor ainda está perdendo tempo em relação a essa mudança na administração, mas está acontecendo, né? E acho que institucionalmente, Tário, você precisa ter um pouco mais de calma, de inteligência emocional nessas horas, porque quando a gente tem razão, é nessas horas que a gente precisa aproveitar para poder reverter a situação e deixar claro e tirar o crédito, né, da informação que foi passada, né? Porque quanto a fatos não há argumento. O Botafogo sem a SAF provavelmente não existiria nem 5% do que existe hoje. A gente sabe muito bem disso. Mas também sabemos que tem muita coisa que precisa ser melhorada e não foi destacada em hipótese alguma. Então, PVC, o Botafogo sim merece os parabéns, o Botafogo sim está de parabéns, o Botafogo sim vai ter um feliz aniversário dia 11, tá? Porque antes foi só aprovação, é dia 11 de março, sim a merecer os parabéns, né? Mas como todo mundo que merece os parabéns, quando a gente faz uma reflexão da nossa vida, percebe que poderia ter feito algumas coisas diferentes que melhorariam, né, o nosso futuro, e o importante é a gente estar aberto a essas críticas e saber aproveitá-las de forma estruturada e contínua. Tá bom? Então, agradeço a todos mais uma vez. Se você concorda, deixa seu comentário. Se você não concorda, também deixa seu comentário, desde que não seja agressivo, né? Sem nenhum tipo, não precisa ter agressividade nenhuma em relação a isso. Chega já do mundo que a gente vive tão polarizado. Concorda, você diz que concorda porque concorda, discorda, diz que você discorda, mas deixa seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Tenham todos uma excelente semana. Fique com Deus. Tchau.